Quando a gente fala sobre branding, né, e eu tenho falado sobre isso já há 3 anos, pelo menos. Eu conheci você, inclusive, no vídeo quando você analisava a base da Virginia e a estratégia do porquê que a marca não era exatamente o que ela diria, o que ela estava tentando dizer ser, não era o que ela refletia sendo, basicamente. E uma das coisas que eu mais vi ao longo desse tempo, nas empresas que eu passei, nas empresas que eu atendo agora como consultoria, é que branding ganhou uma visibilidade enorme. As pessoas falam de branding o tempo inteiro. Cada vez mais palestras, seminários, talks, etc. E algumas vezes eu vejo que branding virou um verniz. As pessoas jogam um verniz de branding assim para deixar o negócio bonito, atraente. Mas quando a gente vai olhar por trás desse verniz, não tem nada. É só um verniz. Ele reflete para fora, ele é bonito, ele é brilhoso, mas quando a gente vai olhar dentro da empresa, você fala, ué, mas cadê aquela marca que é diversa? Cadê aquela marca que colocou pessoas pretas na comunicação? Por que não tem funcionário preto? Cadê aquela marca que falou que defende a causa LGBTQIA+, mas é só em junho e o resto do ano não tem, ou não tem nenhuma política? Por que você acha que a gente tem visto esse movimento acontecer de ser tudo muito para fora e isso tem uma dificuldade de entrar, começar de dentro, na realidade? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente ainda tem uma população de CEOs, diretores, vice-presidentes, que é pessoas brancas, cis, velhas, com a cabeça de 1980. E essas pessoas, eu já ouvi de amigas falando que estavam em reuniões de board, e aí do cara falando, tipo, mas a gente tem que pôr pessoa gay porque agora tá na moda. Tipo, e aí você fala... Tá na moda. Tá na moda. Tá na moda. A pessoa uma população gay alegre, né? É, uma população alegre e tal. A gente tem que fazer porque tá na moda. Então, conforme a liderança for se renovando, o que já vem acontecendo, tanto com startups quanto com lideranças de empresas muito grandes que têm trazido novos olhares de pessoas diversas para o board, conforme essa liderança se renovar, eu acredito que no futuro isso seja mais natural. Eu, enfim, trabalhei na Avon, e é uma empresa que eu tenho muito orgulho de dizer que eles se comprometem internamente com isso. Então, lá, toda a causa... A Avon é uma empresa muito comprometida para a causa feminina. E, assim, as mulheres lá sempre tiveram em bons pontos hierárquicos, sempre tiveram o mesmo poder de, enfim... de veto, de decisão. Protagonismo. E aí, quando a empresa começou a expandir o tamanho da causa, também começou a expandir a quantidade de funcionários. Então, acho que a Avon é uma das primeiras empresas no Brasil a ter uma funcionária no chão de fábrica trans que passou pela transição durante o período que ela estava trabalhando lá. Então, mudou crachá, mudou várias coisas. Então, é legal ver que tem empresas grandes se movimentando para isso, mas ainda são poucas. Conforme a liderança for se renovando, talvez isso deixe de ser um verniz e passe a ser, de fato, uma coisa que eles vivem. Mas eu não acho que isso é uma coisa que vai acontecer nos próximos 10 anos, infelizmente. Eu gosto muito de trazer esse panorama, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser realista. De que empresas deste tamanho, deste porte e determinados segmentos... Tipo, eu tô falando de empresa de beleza. Então, é esperado. Agora, se você vai falar de um banco, de um fundo de investimento, de alguma coisa que... Uma empresa automotiva... Não é bem assim que vai acontecer e pode ser que demore muito mais. Eles vão ser forçados a mudar. Essa mudança talvez não seja tão genuína e orgânica como uma empresa que já constrói esse caminho há um tempo, mas é uma coisa que vai ter que acontecer. E eu vejo também, Carla, assim, que é muito do espírito do fundador, né? Ou da liderança ou do CEO, de fato. Assim, eu já trabalhei em algumas empresas que aquelas diretrizes que vinham para uma marca, ela vinha do que o CEO acreditava. Então é isso, se a gente tem a galera branca, cis, hétero, velho, que não acredita em nada disso porque tá na moda, né, ou quer fazer porque tá na moda, isso se esparrama na cultura. Então a cultura da empresa, ela vai ser simplesmente uma replicação de tá na moda, isso vai descendo, e isso nunca é genuíno. E nas startups é diferente, porque na startup, de fato, né, quando você tem um fundador que já cria uma empresa pensando nisso dali, numa causa ou num comprometimento. A gente fala muito de causa, mas eu acho que até do ponto de vista de questão de ser uma marca que reflete internamente, né? O que para fora é o que também é para dentro. Então eu vejo que, além do que você trouxe, de ser uma geração que vai precisar ser trocada, a gente vai precisar renovar essa alta liderança, a gente ainda tem um aspecto de Brasil, que essas discussões também ainda estão muito restritas a grandes centros. Quando você vai para Nordeste, quando você vai para Sergipe,
Não sei se a causa feminina está sendo tão discutida amplamente a ponto de você ter que fazer toda uma troca e a comunicação. Quando você vai para as cidades do interior, essa discussão, até as pessoas que trabalham, talvez não encontrem tanto espaço para trazer esse tipo de renovação. Então, eu vejo isso, às vezes, quando eu vou para Aracaju, que eu escuto algumas coisas lá, eu falo, meu Deus, a gente está discutindo protagonismo trans, e aqui em Aracaju a gente não está nem discutindo a mulher ainda, a gente está um passo anterior, a gente ainda não está discutindo nem gênero, a gente está discutindo nem uma questão de liderança, a gente está discutindo só de ter mulheres no trabalho, não é nem em posições de liderança. E aqui a gente já está tentando puxar a barra. Então, eu acho que acrescentando também para o que você trouxe, eu acho que ainda tem um lado regional do Brasil que ainda também não se discute, né, e não está muito preocupado com essas causas. E aí, no final das contas, a gente vai ter um progresso um pouco mais lento, né? Eu concordo. Eu acho que existem os estágios, né? De que primeiro tem o estranhamento, depois a pessoa vai começar a... eu tava vendo sobre isso naquele Explicando na Netflix, explicando o politicamente correto, que é um episódio muito legal que fala muito sobre isso. O primeiro contato é sempre um estranhamento. Depois, quando você passa a conviver, você fala, bom, essa pessoa merece respeito tanto quanto eu. Então, é uma fase de não concordo, mas respeito. Aí, a terceira fase é você falar, respeito e valido as lutas dessa pessoa. E o quarto passo é você usar o seu poder de influência para defender e trazer protagonismo para essa pessoa que não tem. Eu acho que em muitos lugares do Brasil ainda está nessa fase de que é de estranhamento. Então, assim, eu acho que pra gente que tem... que a gente já convive com pessoas diversas há muito tempo, desde a época da faculdade, sabe? Eu estudei em escola particular, mas eu estudei numa faculdade pública em que tinha pessoas cotistas, então eu tinham realidades econômicas muito diferentes da minha, e aí pessoas que vieram em situações de extrema vulnerabilidade, mulheres pretas que a vida inteira a família suou muito, né? E aí, às vezes, até a questão racial, pra mim, não é um negócio que desde sempre estava evoluído na minha cabeça. Só que aí, o primeiro ponto é o estranhamento do tipo... Mas por que a pessoa tá reivindicando o direito dela? Aí depois, não, peraí, calma, tem algo a mais. E aí, conforme você vai vivendo e se aproximando... Porque a gente... Só que, assim, essa pessoa também tem que dar o passo. A empresa tem que dar o passo de se aproximar. Não adianta só a população vulnerável tentar ir até a empresa. A empresa também precisa estar de porta aberta para receber e entender as lutas e as causas dessas pessoas. E aí eu acho que esse é o real, para mim, significado de quando você faz um branding bem feito. Porque se dentro da sua missão, visão e valores lá, valores está respeito, você tem que respeitar esse valor mesmo quando esse valor mesmo quando esse valor te fere. Tipo, o meu valor é respeito. Mas eu não... sei lá. Eu não entendo esse valor. Eu não entendo essa discussão. Eu acho mimimi ou eu acho qualquer outra coisa. Tem que respeitar. Só que vai ser complicado de mudar. Tem empresas já mudando. E aí eu acho que também tem um ponto de... As empresas mais antigas estão vendo que a mão de obra está ficando cada vez mais escassa e possivelmente menos qualificada. Então, eles vão ter que começar a abrir a cabeça. Porque às vezes não é só... tipo assim, eu como influenciadora não faço contratos com determinadas marcas, mesmo que me ofereça muito dinheiro, porque eu não concordo com o valor da marca. Mas eu sou branca, vim de uma família bem de grana e assim... Só que, cara, não. Tipo, o dono da marca é racista, eu não vou fazer propaganda dessa marca. Não, e essa consciência, ela vai do indivíduo também, né? Exato. A empresa, ela vai fazer essa movimentação, mas a gente também tem do indivíduo a própria consciência de classe, toda aquela discussão que a gente tem, que é uma das coisas que eu acredito muito no que você trouxe sobre mudar a geração de CEOs e VPs e tudo mais, para que isso seja não introjetado na cultura, mas isso seja natural, seja uma evolução de quem está subindo. E é muito curioso, porque em consultoria eu já tive muitas discussões com empresas que jamais passaram pela cabeça essa discussão sobre... Mas espera, você é uma marca de beleza, por que não tem uma mulher negra na comunicação? Ah, mas eu sou uma marca do Sul. Tá, e daí? Não, então, né, mas assim... E até discuti isso com a Renata Hilário, que é uma mulher preta que veio aqui no último episódio, que a gente fala até por uma questão burra, né, capitalista do negócio, que é, se você tem mais da metade da população brasileira que está apta para comprar sua marca, qual é a discussão de você não representar essa população? Mesmo que você não acredite, mesmo que de fato seja um brilho, um verniz. Do ponto de vista de negócio, você está falando de mais da metade da população que pode comprar o seu produto. Então é até ilógico você ir contra uma causa
do ponto de vista de capitalismo, né? Você encontra uma causa, não defender, não respeitar, etc., você perde metade da população. Então, assim, até nisso eu acho uma coisa da falta de consciência, além da consciência de classe, além da consciência da minoria, da luta, do respeito do direito, do que seja, do protagonismo, ainda tem um lado que eu acho como um empreendedor burro, que eu falo assim, cara, como que pode você, né, ter que... Além de você advogar contra a causa, você ainda sabe que vai perder metade da população. Então, assim, se você quer ter um negócio de sucesso, genuinamente eu gostaria que você se preocupasse com isso. Se preocupasse com todas essas causas. Mas se você não se preocupar ou deixar a sua equipe se preocupar, minimamente... Olhe do ponto de vista do negócio. Do negócio, porque assim, quando eu conversei com esse cliente, eu falei... Eu entendo que talvez no Sul seja mais difícil, você não vê na rua, você não lida com essas pessoas no dia a dia, você não tem a representatividade no seu dia a dia. Tudo bem, mas como consumidores eles existem e eles são metade da população. E eu acho que tem um ponto também. Qual que é aonde você quer chegar? Ah, eu quero ser uma marca a nível nacional. Então, você tem que começar a pensar a nível nacional. Você já foi lá pela Avon, eu morei em Belém do Pará. Eu tenho uma das minhas sócias de Belém, mas não conheci ela nesse estágio. Só que eu pude me conectar com uma realidade muito diferente da minha, onde lugares dentro da capital não tinha encanamento. Então, assim, cara, isso para uma pessoa que mora em São Paulo é bem até, tipo, nossa... Como assim? Como assim? E aí você vê que as coisas são muito diferentes da bolha que a gente vive. Óbvio que a gente tem que... Enfim, a gente sempre vai pensar com o nosso viés. Mas o desafio é sempre você tentar provocar e tentar olhar o viés de outra pessoa e chamar essa pessoa para conversar. Tanto que, enfim, nesses projetos de desenvolvimento de tons de base, era imperativo que tivesse uma maquiadora negra para suportar no desenvolvimento de tons de pele negra. Porque por mais que eu soubesse... A formulação... ou a composição, por mais que eu soubesse... porque eu sou maquiadora também, eu estudei colorimetria. Por mais que eu soubesse que tem que pôr mais vermelho, ou tem que pôr mais azul na base, ou tem que fazer tal coisa... Não tem como. Tipo, eu preciso de uma pessoa de pele negra aqui do meu lado, até para trazer essa discussão para as pessoas que não estão entendendo. Tipo, é importante ter tom de base para pele negra, mas fica 5 minutos com uma maquiadora negra para você ver a treta que é maquiar uma pessoa de pele negra. E não ter produto bom aqui no Brasil. E, às vezes, não ter produto bom a nível global. Daí, assim, de certa forma, você não fica meio envergonhado? Porque, tipo, umas marcas do tamanho que elas são, não fazer o negócio, aí você fala, pô... Tipo, que ano é hoje? Tipo, que ano é hoje. Exato, exatamente.